Olá, seja muito bem-vindo para mais um Salé Interessa aqui em Juazeiro do Norte. Hoje eu vou conversar com o Padre Nonato sobre a relação do Padre Cícero com os salesianos, mas só depois da vinheta. Bom, muito bem-vindo, Padre Nonato. Muito obrigado. Muito bem-vindo ao Salé Interessa, uma honra tê-lo aqui. Padre Nonato, fala um pouquinho sobre essa relação do Padre Cícero, o Padre Inciso, com os salesianos. Então, antes de tudo, saudando todos aqueles que acompanham o Salé Interessa, que é esse espaço assim, que traz tantas ideias, tantas discussões assim, interessantes que nos enriquecem. E nós estamos vivendo esse período da Semana do Padre Cícero, 179 anos de nascimento. Nossa. Próximo ano a gente vai celebrar 180 anos, no dia 24 de março. E como o Sacha iniciou aí, colocando assim a questão, relação do Padre Cícero com os salesianos. Então é muito importante a gente saber disso, sobretudo no contexto de Juazeiro do Norte, porque esta obra de Juazeiro do Norte, ela nasce justamente desta relação do Padre Cícero com os salesianos, sobretudo a partir do momento que ele vai para Roma, naquele período que ele está, inclusive, suspenso de ordem, e ele está ali tentando todo esse resgate do seu ministério sacerdotal, ele um homem muito santo, muito obediente, muito atento, preocupado com a nossa realidade de Juazeiro do Norte, a cidade que está ali nos seus inícios, então tudo isso ele preocupado de dar uma dinâmica à sociedade de Juazeiro. Ele que era um visionário, que pensava em muitas dimensões para a cidade se fortalecer, e à medida que ele teve contato, conhecendo assim a obra salesiana, ele passou em Recife, um dia viajando para Roma, lá em Roma ele conheceu a obra salesiana, assim bem in loco, e a partir daí que ele descobre que ele vinha pensando em trazer alguma congregação, alguma ordem religiosa que trabalhasse com educação para Juazeiro do Norte, e quando conheceu os salesianos ele descobriu a congregação. Cheguei onde eu queria. Ele chegou a ser acolhido, o Padre Cícero, pelos salesianos? Foi acolhido, ele foi acolhido, agora eu não saberia dizer exatamente se ele ficou hospedado, mas passou por lá, teve mas houve uma relação. Em Roma ele teve contato também com os salesianos. Eu sei que houve uma relação, acabou numa relação muito forte de amor, de carinho, de reconhecimento do Padre Cícero para com os salesianos. Sim. E por conta disso que existe a obra salesiana do Juazeiro. Exato. Sobretudo por conhecer o trabalho mesmo, o trabalho salesiano. Numa obra salesiana lá em Roma, ele percebeu que seria o carisma para o trabalho com a juventude aqui em Juazeiro do Norte, que ele pensava em tudo, as meninas, as irmãs lá para o orfanato, Jesus, Maria, José, e tantos setores que o Padre Cícero pensou em pessoas, em instituições, para alavancar era o desenvolvimento mesmo da cidade, em termos de empreendimento, Então, era para educar os jovens e preocupado em educar a juventude pobre, porque ele viu que os salesianos trabalhavam com jovens pobres, formava profissionalmente, para um ingresso mesmo no mercado de trabalho qualificado, para a pessoa não ser explorada, para a pessoa viver com dignidade, ter um salário digno. Então é nesse contexto aí mesmo, educação e educação profissional. E normalmente também é educação com a escola. Eu pergunto ao senhor, Padre Nonato, principalmente o senhor que é da terra, daqui de Juazeiro, e há uma relação, inclusive, muito forte com hoje, você que está escutando o podcast, ou você que está nos assistindo, não conhece Juazeiro, venha conhecer Juazeiro, conheça o Horto do Padre Cícero, porque é lindo, Então, sobretudo o Horto do Padre Cícero, onde tem aquela estátua gigante, com os botões que, inclusive, que foram chanfrados pelos padres, porque queriam subir, os romeiros
faziam promessas para subir pelos botões, né? Sim. E é muito arriscado, né? Porque a estátua é muito alta e eles conseguiam escalar a partir dos botões, né? Nossa, é super perigoso, né? Alguém cai daquela altura. Muito perigoso. Para quem não Aí sabe, teve que fazer alto. um trabalho para os botões hoje, eles não proporcionam condição de escalar. Diz que cabe um carro dentro do chapéu, embaixo do chapéu do Padre Cícero. Pois é, esses detalhes. Eu não sei exatamente. Há uma relação muito forte com a questão do horto, uma relação grande a relação do horto com os salesianos, não é isso? Sim. Lá em cima, na casa, as escrituras, a capela. Né? O horto é um lugar de repouso, né? E de oração do Padre Cícero, né? Tipo, assim, é um lugar sagrado. E se torna sagrado justamente o próprio Padre Cícero tinha, né, no seu olhar para aquele lugar. Quando ele chama horto, é porque ele lembra o Horto das Oliveiras, né? Inclusive a própria devoção lá que ele escolhe como devoção ali do horto, né? Inclusive a gente está construindo essa grande igreja, né? Que se Deus quiser, próximo ano será inaugurada, né? Com a presença do nosso reitor Mó, se Deus quiser. Então, aquela igreja é dedicada ao Bom Jesus do Horto, que é o Jesus orante no Horto das Oliveiras. E a oração de Jesus no Horto das Oliveiras é aquela oração, antes dele se entregar, né, na cruz, morrer por nós para salvar toda a humanidade. Então, ali no Horto, o Padre Cícero ia repousar, o Padre Cícero ia rezar, o Padre Cícero ia fazer seus retiros, e lá o Padre Cícero imagine, hoje ainda é um lugar afastado assim da cidade, de certa forma, um lugar que tem um clima, né, assim, bastante, muito arborizado, né? Inclusive hoje é uma área de proteção ambiental, né, já bem interessante isso também, para proteger toda aquela parte de vegetação, né, que faz parte desse bioma, dessa região tão rica que é a Chapada do Araripe, né, que é também que se chama uma área também protegida pela Unesco, né? Então isso é bem interessante, Geoparque, né, que se chama, porque é uma das regiões assim também arqueológicas de grande importância mundial, né? Então é bem estudado e é bem protegido. Hoje é um patrimônio, diria, não somente nosso, nordestino, né, do Juazeiro, mas é algo já assim que tem esse interesse mundial. E né? o padre, há também uma época do ano que os romeiros, a cidade de Juazeiro, né, ela enche de romeiros que vêm, as romarias, né? E que época do ano é essa? Como acontece isso? Isso tem alguma relação com os salesianos? Eles apoiam essa romaria? Né? Sim, apoiamos sim. As romarias, na verdade, né, existe um ciclo de romarias e existe uma equipe chamada Pastoral da Romaria, né, que é formada pelos as congregações, né, a diocese aqui no Cariri, e aqui em Juazeiro nós temos o Santuário de São Francisco, nosso santuário, Sagrado Coração, e temos a nossa pastoral no Horto, né? E essa equipe é composta também por leigos e se reúne mensalmente, que pensa as temáticas, o tema e os subtemas que motivam todo ano as romarias, né? E essas romarias, as três grandes romarias, a Romaria das Candeias, né, onde inicia todo o ciclo temático de motivação, né, mês dessa mais ou menos. A culminância, né, da primeira Romaria é 2 de fevereiro, que é a dia de Nossa Senhora das Candeias. E tem uma história também, né, essa Nossa Senhora das Candeias. Aí depois nós temos a outra grande Romaria em setembro, Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade, né, a primeira igreja, foi lá que o Padre Cícero começou o seu ministério, assim, que era a igreja primeira da cidade, a mais antiga, né, a primeira paróquia. Depois a Romaria de Finados, né? A culminância da segunda Romaria de Nossa Senhora das Dores é 15 de setembro, que é o dia de Nossa Senhora das Dores. E a última grande Romaria, que é de novembro,
de finados, é a visita ao túmulo do Padre Cícero, né, que está lá na Igreja do Socorro, acontece no dia, a culminância é no dia próprio de finados, né, 2 de novembro. Mas aí, gente, com o tempo, a história, hoje a gente já vive, tem essas 3 grandes romarias, mas já acontecem outras romarias ao longo do ano, que são menores, como no aniversário do Padre Cícero, que nós vamos ter agora, 24 de março, em julho, que é o mês da morte do Padre Cícero, também, não é? Final de ano, as pessoas vêm muito em Juazeiro, depois as pessoas estão criando outros percursos, né, de romaria, sobretudo o pessoal que vem do Maranhão e sobretudo do Piauí, e vão para o Canindé e passam por Juazeiro, né? Então vão para a romaria de São Francisco do Canindé e passam em Juazeiro. Então, quer dizer, hoje em dia, praticamente a gente tem romaria o ano inteiro. Mas, assim, as 3 principais romarias continuam sendo essas. Das Candeias, de fevereiro, né, de setembro, Nossa Senhora das Dores, e de novembro, finados. Eu acho bem interessante quando a gente começa a ler, né, que eu estou agora num processo de conhecimento do Padre Cícero, né, e junto com a questão salesiana de Dom Bosco, né, de bons cristãos, honestos cidadãos, e na evangelizar e educar e evangelizar dos jovens. E o Padre Cícero tinha muito do Dom Bosco, né, nessa questão de querer a paz, de ter essa relação, sobretudo com os jovens também, né? E preocupação com os jovens, essa né? relação com os pobres, os jovens mais pobres. Os jovens mais vulneráveis, né? Exato. Trazendo jovens da vulnerabilidade para uma relação de carinho e amor dentro da educação. Essa é uma sintonia muito grande, né, com Dom Bosco, a questão do carisma juvenil, e o Padre Cícero mostra, né, esse carisma também dele, né, o carisma do Padre Cícero não é um carisma só juvenil, assim, não é? Mas assim, ele se preocupa com a juventude, e quando ele pensa a realizar concretamente um trabalho com a juventude em Juazeiro, ele pensa nos salesianos, né? E depois, assim, uma coisa bem interessante é que tem uma outra vertente, assim, que a gente poderia dizer, de relação do Padre Cícero, que o aproxima de Dom Bosco, que é a questão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, né? Sim. É uma das grandes devoções nossas, a Eucaristia, a Nossa Senhora, né? Onde ele tinha uma espiritualidade mariana muito acentuada, como a de Dom Bosco, né? E também, eu diria que o Padre Cícero também tem uma aproximação com São João Bosco a partir do próprio São Francisco de Sales. Ele e o São João Bosco, devoto de São Francisco de Sales, o próprio nome da congregação nossa, a oficial, é Pia Sociedade de São Francisco de Sales, não é? E toda essa perspectiva educativa, né, do sistema preventivo de Dom Bosco. Dom Bosco tem uma grande inspiração, ele bebe em São Francisco de Sales, né, quando ele diz educação é coisa do coração, não é? O São Francisco de Sales, o doutor da caridade, né, da ternura, né, quando ele coloca no sistema preventivo os 3 pilares, a razão, a fé e o afeto, né? Isso está bem forte relacionado com São Francisco de Sales, e o Padre Cícero conheceu São Francisco de Sales, assim, no sentido, a partir das suas leituras, e muito, aí criança ainda, né, praticamente, ele teve esse contato com São Francisco de Sales. Então a gente pode juntar tudo isso, né, quer dizer, são os caminhos de Deus, né, ao longo da história, da vida de cada um, e que aproximam as pessoas, né, e do reino de Deus. O reino de Deus, o tempo não é cronológico, né, o tempo do reino é o tempo kairológico, né, que no grego tem o cronos, né, o tempo cronos, e o tempo kairos, né, que é o tempo oportuno da salvação, que não é o tempo dos minutos, das horas, né, mas é o tempo essencial, é o tempo onde as coisas transcendem, não é? Então é bem importante a gente ver isso, porque no reino de Deus a gente se encontra, não é, com tantas gerações, né, de ontem, hoje, né, e sempre, né, do presente, do passado e do futuro. Então, embora São João Bosco num tempo em Turim, São Francisco de Sales na França, noutro momento, Padre Cícero em Juazeiro, noutro momento,
se encontram todos em Cristo, né? Na missão do reino de Deus, e se completam, se enriquecem nos próprios carismas, os carismas de São Francisco de Sales, de São João Bosco e do Padre Cícero, né? Nossa Senhora, né? Do Padre Cícero, que traz essa dimensão mariana, né? Fundamental. Exatamente. Uma pergunta, a gente está perto do fim, mas eu gostaria muito de saber a opinião do senhor de algo que é uma pergunta, uma resposta óbvia, mas eu queria ouvir. Eu queria saber, mas eu queria saber a interpretação do senhor em relação a essa resposta. Essa unidade do salesiano, especificamente das escolas salesianas, que fica aqui em Juazeiro, né, a qual hoje o senhor é o diretor, né, dessa unidade. Ela é uma unidade diferente em termos de devoções, porque ela tem um trabalho muito grande e uma devoção maior a Padre Cícero, né, também com as crianças, né, os adolescentes e as crianças, e toda a comunidade que aqui vive. Então, o senhor considera essa unidade uma unidade diferente das outras em certo ponto? Então, toda unidade, eu acredito, a escola salesiana, ela tem a sua unidade carismática, né? É uma presença carismática salesiana, mas em cada lugar tem sua especificidade, e este lugar aqui em Juazeiro, né? Não só nosso colégio, mas toda obra, toda instituição, né? A pessoa aqui em Juazeiro do Norte, a cultura aqui, ela é construída em cima dessa base religiosa, né? E é uma base religiosa com a espiritualidade marcada pela espiritualidade do Padre Cícero, né? Que é uma relação de amor e fé e carinho. Exato, aí sobretudo essa dimensão é uma expressão de religiosidade popular, né? Que a gente precisa estar muito atento a isso. A questão é uma religiosidade popular. Então o carisma, né? Não é um carisma, que tem muitos carismas, né, na igreja, mas aqui em Juazeiro também a expressão carismática do Padre Cícero, a sua espiritualidade, ela está presente, né? Porque esse é o modo do Padre Cícero estar presente verdadeiramente. Tem os lugares, né, sagrados, os lugares santos aqui de Juazeiro, é considerado uma cidade santa, inclusive aqui falam muito, né, Juazeiro a Jerusalém, né, do Nordeste, né, assim, que são expressões assim que transmitem um pouco daquilo que é a experiência em Juazeiro do Norte, porque Juazeiro cresceu, né, a partir disso, né? É o Padre Cícero que impulsiona tudo, né? E que está presente hoje, e que está presente de tantos modos, né? Tanto com os lugares, né, os espaços que a gente tem, os espaços sagrados, onde os humeiros passam, visitam as igrejas, os santuários, o horto, né, o Santo Sepulcro, não é? As igrejas, né? Mas assim, as pessoas também trazem todo esse... foi transmitido, né? Apesar da cidade ter crescido, foi transmitido essa ligação com o Padre Cícero, né? Que quando chama padrinho, meu padrinho, Padre Cícero, né? Com todo um carinho e toda uma proximidade, não é? As pessoas recordam os conselhos do Padre Cícero, né? Como os conselhos ecológicos e outros conselhos, e hoje existe essas narrativas que são muito ricas, né, para a identidade cultural do Juazeiro do Norte. Então a expressão religiosa aqui, ela tem essa característica, né, construída nesse universo, né, que a gente vive aqui em torno do Padre Cícero, das suas devoções, né, da sua espiritualidade, que é enriquecida com outras espiritualidades, né, como a nossa, a salesiana, com os franciscanos que estão aqui presentes, outras congregações femininas, né, outros movimentos mais recentes da igreja que estão aqui, comunidades de vida, a diocese, né, do Crato, né, toda essa, assim, há toda essa riqueza, né, que é a expressão da cidade. Mas Juazeiro, a identidade da cidade passa pela questão, né, do Padre Cícero, da devoção ao Padre Cícero. E a nossa escola, a gente vivencia isso também, não é? A gente participa, a gente vive o mesmo clima do Juazeiro do Norte, da cidade.
e enriquecendo com o nosso carisma salesiano, que está presente no mundo inteiro, né? Nos 5 continentes, em 132 países, né? Então, quer dizer, é um carisma assim muito relevante para a igreja, e é muito bom que Juazeiro tenha, não é, os salesianos aqui, que contribui culturalmente, ajudou a formar muita gente na cidade, influencia, né, assim, em termos culturais, e é um dos polos educativos da cidade, não é? Muito importante, e nós estamos não somente no colégio, mas a gente tem a paróquia, tem a Raid FM Padre Cícero, nós temos um seminário aqui em casa, né, o postulantado da nossa Inspetoria do Nordeste, o horto, né, todo o atendimento, toda a pastoral que é realizada ali, né, tem a presença das irmãs que fazem parte da família salesiana, as irmãs da Caridade de Jesus, né? Então, quer dizer, é uma riqueza muito grande, os oratórios, né, os cooperadores salesianos, a família salesiana, a ADMA, né, e tantos outros ex-alunos. Então, quer dizer, é muito rica assim a presença, e também estamos fazendo parte e contribuindo para a identidade de Juazeiro do Norte. Maravilha, padre. Eu tenho só a agradecer, né, a todas essas informações que o senhor traz, sempre muito rica a conversa com o senhor aqui, e lembrando que dentro da unidade, o que traz esse diferencial dos salesianos para as demais unidades é um coração pulsante chamado pastoral dentro das escolas e das unidades, né, que traz essa religiosidade, que traz esse carisma salesiano de uma forma muito presente, muito forte, muito unificado em toda a obra, né, salesiano como um todo, né? E eu agradeço, só tenho a agradecer. Queria saber se o senhor quer mandar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, convidá-los aqui para conhecer Juazeiro, conhecer o salesiano, né, que é tão importante nas nossas vidas. Venham conhecer Juazeiro, você só vai se enriquecer, você vai conhecer assim um dos lugares mais interessantes, né, do mundo, do Brasil, do Nordeste, né, porque essa expressão de fé, essa vivência de fé, a espiritualidade que a gente vive em Juazeiro era muito particular, enriquecida por tantas outras coisas, né, que você vai encontrar a própria beleza da região, não é? A gastronomia, a cultura, né, tantas manifestações culturais, né, que a gente encontra aqui nesta cidade, expressões artísticas, né, quer dizer, é um dos lugares reconhecidos, né, mundialmente pela sua riqueza. Então, vale a pena vir a Juazeiro. Você conhecendo esse pedaço aqui do Brasil, você vai ser mais brasileiro ainda, porque você vai estar em contato com uma das nossas facetas que constitui a riqueza desse país tão bonito, tão grande, que é o Brasil. Muito obrigado, padre. Vou convidar o senhor a fazer o nosso símbolo do Salé Interessa para as pessoas. Salé Interessa.